Então vamos começar o segundo caderno, ok? Módulo 8. Ideias intuitivas de geometria. Então, os objetivos de conhecimento dessa aula vai ser noções intuitivas de ponto, reta e plano, as retas e ângulos. Ok? Então vamos lá. Noção intuitiva de ponto, reta e plano. Na geometria, há 3 conceitos primitivos básicos que não têm definição, que é o ponto, a reta e o plano. Para compreender as noções de ponto, reta e plano, podemos associar esses conceitos de maneira intuitiva a objetos do nosso cotidiano. No caso do ponto, sabemos que ele não tem dimensão e usa representação. É como marca feita pelo toque da ponta de um lápis na folha de papel. A nomenclatura de ponto é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, 2 exemplos aí, ponto P e o ponto H. Aí a representação seria você fazer uma bolinha e pronto, já é um ponto. Reta. Uma reta pode ser comparada a uma linha imaginária. Ela contém infinitos pontos, mas por 2 pontos distintos passa uma única reta. É limitada nos 2 sentidos, mas não tem espessura. A nomenclatura das retas é representada por letra minúscula no nosso alfabeto. Então, botei 3 exemplos aí. A reta A, né, que está em o Azinho minúsculo, aqui o Azinho minúsculo, tem 2 pontos, A e B. No caso, essa reta é B, tem 2 pontos, A e D. Nessa reta C, também tem 2 pontos, E e F. Vamos lá, plano. É uma superfície sem fronteira, ilimitado em todas as direções. A nomenclatura dos planos são feitas por letras minúsculas do alfabeto grego, e as letras gregas mais usadas são alfa, beta e gama. Então está aqui um exemplo de um plano. Quer dizer, um quadrado, um retângulo, uma folha de papel. Tá? Aqui está a representação do plano. Retas. Parte de uma reta. Semi-reta é parte de uma reta, tem origem e é limitada em um sentido. Então tá aqui. Ela pode vir tanto para cá como para cá, tá? Mas ela tem um ponto de origem, então daqui para lá é uma, daqui para lá é outra. Tá? Então aqui a semi-reta OA, tá? E lê-se desse jeito. Observação. A notação de uma semi-reta é indicada que o ponto de origem, tá? Que é o ponto O, ponto de origem, o ponto por onde a semi-reta passa, que é o ponto A, e uma seta que indica o sentido, quer dizer, ela está indo para lá. Então, continuando. Segmento de reta. É uma parte de uma reta que é compreendido entre 2 pontos. Então, daqui, aqui é uma semi-reta. Ok? Então, isso é uma semi-reta aqui, ó, do A ao B. Então, notação AB ou BA. Lê-se segmento de reta de AB ou segmento
de reta de BA. Posições relativas entre duas retas. Então, quando nos referimos à posição relativa de duas retas pertencentes a um plano, ao mesmo plano, há três possibilidades. Então, a primeira dessas retas serem paralelas. Então, retas paralelas são retas coplanares que pertencem ao mesmo plano, que contém a mesma distância uma da outra em toda sua extensão e não tem pontos comuns, ou seja, nunca se encontram. Então, são duas retas lado a lado. Aqui, ó. Duas retas lado a lado. Se elas estão nessa direção, a outra tem que estar nessa direção também. Se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce. Tá? Não importa a posição de uma, a outra tem que seguir, fazer a mesma coisa. Então aqui, ó, o plano alfa e as duas retas paralelas, T e U. Representa assim, T com dois tracinhos U, e lê-se reta T paralela à reta U. Concorrentes são retas coplanares, quer dizer, têm a mesma direção, que tem um único ponto em comum. Então, no caso aqui, elas fazem um cruzamento. E aí, nesse cruzamento, surge um ponto que elas vão ter em comum. Que o caso aqui é o P. Então, a notação é T vezes U. A representação perfeita, parece um X mesmo. E lê-se a reta T concorrente à reta U. Coincidentes também são retas coplanares, quer dizer, têm a mesma direção, que tem todos os pontos em comum. Então, no caso aqui, são uma reta em cima da outra. Tá? Todos os pontos da reta U também são pontos da reta T. Logo, as retas U e T são coincidentes. Então, quer dizer, são duas retas, uma em cima da outra. Então, os pontos que passam em cima de uma, vai passar também em cima da outra. Observação. Retas situadas em planos distintos, quer dizer, separados, são chamadas de retas reservas. No caso aqui eu tenho dois planos e as retas estão separadas. Então aqui não pode ser chamada de reta paralela, primeiramente porque não está na mesma direção e também não está no mesmo plano. Então a reta T pertence ao plano alfa e a reta U pertence ao plano beta. E não existe um plano que contém as duas retas. Logo, as retas T e U são reservas. Beleza, então vamos para ângulos. O ângulo é uma região do plano compreendido por dois segmentos da mesma origem. Tá? Elementos de um ângulo. Para auxiliar o estudo dos ângulos, vamos definir seus elementos. Então aqui está o ângulo. Então aqui, ó, o que diz aqui, uma região plana, num plano, quer dizer, esse ângulo está num plano, em um local que foi desenhado, possui duas semirretas. Então, essa linha e essa linha. E tem o mesmo ponto de origem, que é esse pontinho aqui. Quer dizer, é o ponto que junta essas duas semirretas para formar o ângulo. Então, esse pontinho é chamado de vértice, é o ponto de origem das duas semirretas que definem. Quer dizer, a união das duas forma o ponto de origem. E o lado, que são os segmentos que o definem. Então, essas semirretas também podem ser chamadas de lado. Lado aqui e o lado aqui. E o próprio ângulo que forma é isso aqui. Para nomear um ângulo, usamos nomes de três pontos que definem
o vértice e o ponto em cada um dos lados. Note que deixamos o nome do vértice do ângulo no meio da nomenclatura, como um acento circunflexo sobre ele. Então, aqui é um exemplo. Então, eu tenho dois ângulos. Então, o vértice daqui é o A, e eu tenho um lado AB e AC. E a nomenclatura, como ele se chama, né, ele pode ser chamado de BAC ou de CAB. Lembrando que onde está o vértice, que é o ponto de origem, tem que estar sempre no meio. Foi o que lemos em cima. A mesma coisa do lado. Ponto de origem é o O. Então eu tenho OS e OL. E como eu chamo esse ângulo? Eu chamo de OSOL ou LOS. Lembrando que o vértice tem que estar sempre no meio e ainda com o chapeuzinho. Classificação de um ângulo. Podemos classificar um ângulo de acordo com as suas medidas. Isso aqui é conhecido por todos, né? Ângulo nulo, ângulo que mede 0 grau. Então o desenho dele é assim, a reta, né? São duas semirretas, uma em cima da outra, que não se mexe. Ângulo agudo tem a medida maior que 0 grau e menor que 60. Então é esse pedaço aqui. Essas duas semirretas. Aqui está representando como se fosse um ângulo de 90, tá? Mas como ele é menor que o ângulo de 90, então essa reta aqui, semirreta, não pode bater nessa aqui. Nunca. Ângulo reto. Ângulo de 90 graus. Então toda vez que você encontrar um ângulo com formato de L, é 90 graus. Aí ele vai aparecer esse quadradinho aqui. Ângulo agudo tem a medida maior que 90 e menor que 180. Então tá aqui, ó. O formato aqui é o 90. Certo? Então se ele é maior, ele tem que passar. Então aqui ele está passando. Está passando de 90. Tá? Tanto que a voltinha aqui, ó, tá vindo até essa linha aqui. Então aqui representa o ângulo agudo. Ele é maior que 90 graus. Ângulo raso ou ângulo de meia volta, que mede 180 graus. Então é uma linha deitada, né? Quando você encontrar uma linha deitada desse jeito aqui e essa voltinha, representa os 90 graus. Ângulo côncavo contém maior que 180 e menor que 360. Então, ó, até aqui é 180, vindo para cá dá o formato de maior que 180. Ângulo de uma volta completa, mede 360. Então, quer dizer, esse círculo aqui representa a volta de 360. Ele começou e parou no mesmo lugar. Observação. Duas retas concorrentes definem 4 ângulos entre elas. Quando os ângulos formados medem 90, dizemos que as retas são perpendiculares. Então aqui, ó, fizemos o cruzamento, né? Porque é concorrente, tem um ponto em comum. Então ele forma 4 ângulos de 90 graus. Significa que essas duas retas são perpendiculares. Operações com medidas de ângulo. Quando temos 2 ou mais ângulos, podemos realizar algumas operações de medidas. Exemplo. Vamos calcular a medida de alfa. Então eu tenho um ângulo aqui. Tá? Eu quero saber esse valor aqui todinho, o rosa. Só que ele está dividido em 2 medidas. Então eu vou pegar essas 2 medidas e somar. O resultado é o valor de todo esse rosa.
Vamos calcular a medida de beta. Então tá aqui. Eu quero saber o valor todo desse rosa. Então eu vou pegar os 3 e vou somar. Resultado é o valor de beta. Vamos calcular o valor de ômega. Então, ômega, esse valor todinho. Só que nesse caso aqui, ele mostra que esse pedaço aqui está formando um L. Então, eu tenho um quadradinho. Esse quadradinho, eu disse, que representa um ângulo de 90. Então, é só pegar 90, somar com 20, e aí eu tenho o valor todo do rosa. Vamos calcular a medida do alfa, novamente. Só que dessa vez, eu não tenho uma medida que está dentro do rosa, mas tem o valor de fora. Então, para me saber o valor desse aqui de dentro, eu vou pegar o valor total e vou diminuir com os 40, achando o valor que está faltando aqui dentro. Vamos calcular a medida do beta. Da mesma coisa. Ó, eu tenho o valor aqui, que é esse azul, só que eu quero saber esse rosa aqui. Lembrando que ele todo faz o quadradinho de 90. Então eu vou pegar os 90 e diminuir com o valor que eu tenho, que é 35. E aí eu vou achar o valor desse verde. Então vamos calcular a medida do ômega, sabendo que R é uma reta. Então beleza, R aqui é uma reta, tá? Então eu tenho o valor desse 25, eu tenho um valor aqui que eu não tenho, quer dizer, é um quadradinho, então tenho, é o valor de 90, e aqui eu não tenho, tá? Então o que eu vou fazer? Sendo que essa reta aqui, ela forma um ângulo de 180. Eu tenho esses dois valores aqui, não tenho esse. Se tudo vale 180, eu vou pegar os dois valores que eu tenho, vou somar e vou diminuir com 180. E aí, quer dizer, na soma dá 115, diminuindo 65. Então, o valor desse ômega aqui é 65. Observação. Nos exemplos acima, a medida do ângulo desconhecida é indicada por uma letra grega. Para saber o valor de cada medida, foram realizadas operações com as medidas dos ângulos conhecidos. Quer dizer, eu tinha ângulos conhecidos, resolvia eles para depois resolver o valor que está faltando. Situações, problemas. A aula de Giovana começa às 7 horas e termina às 12 horas. Qual é o ângulo formado pelo deslocamento do ponteiro das horas do relógio desse período? Então eu trago os dois relógios aqui, tá? Batendo 7 horas. E aí a gente só vai trabalhar com esse ponteiro. Quer dizer, quanto que ele vai andar. Então, se observa aqui, a gente fez vários cortinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai andar até aqui em cima. Então, como o relógio é dividido em 12 partes, cada uma vai formar um ângulo de 360 dividido por 12 dá 30. Então, quer dizer, cada hora representa 30 graus. Então, o ângulo destacado é formado por 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou pegar 5 vezes 30, deu 150. Então, daqui aqui, dá um ângulo de 150 graus. Ok? Exercício. Questões do livro, páginas 407, questões do 1 ao 5 e 408, questões de 6 ao 8. Colocar os cálculos no caderno e mandar as fotos do exercício pronto. Quem não tem o livro físico pode consultar o livro digital na plataforma PH. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.